Olá, você que tá vendo esse vídeo, né? Eu sou o Rafael, sou do Sistema Integrado de Gestão aqui da empresa Mistras e, primeiramente, gostaria de desejar a você boas-vindas, né? Por fazer parte agora do nosso time. E sempre quando um colaborador entra, um colaborador novo, ele ingressa na empresa, necessariamente ele tem que passar por um processo de integração, tá? Então, atuante aqui na área de qualidade, em conjunto com a minha gerente administrativa, a Kelly Mendes, nós somos os responsáveis por fazer essa aplicação desse treinamento para que todas as pessoas tenham esse conhecimento sobre o nosso sistema integrado de gestão. Tá? Então, mais uma vez eu volto a agradecer pela sua participação nesse treinamento e reforço novamente boas-vindas à nossa empresa, que os seus objetivos sejam alcançados, assim como os nossos, o seu como colaborador e os nossos como empresa, dentro dos objetivos a gente consiga alcançar aquilo que a gente espera, tá? Então, vou iniciar aqui o treinamento. Só um momento. O que seria um sistema integrado de gestão? Eu não sei se você já trabalhou em alguma empresa, em algum determinado momento, que tinha um sistema integrado, mas ele funciona basicamente como realmente uma engrenagem, como está ilustrando aqui. Nós somos certificados em 3 normas, na ISO 9001, versão 2015, 14001, versão 2015, e na USAS 18001, versão 2017. Sendo que cada uma delas trata um tema diferente, né? A ISO 9001 é voltada para a área de qualidade, a 14001, 2015 para a área ambiental e a OSAS 18001, 2007, a área de saúde e segurança. Essas 3 normas elas têm que encaminhar realmente como se fossem engrenagens formando um sistema integrado de gestão. Então, uma definição mais clara, qual seria? Que o Sistema Integrado de Gestão, o SIG, é um sistema de gestão que integra todos os componentes dos negócios da organização em um único sistema coerente, de forma que seja possível alcançar o seu propósito e missão. Tá? Então, basicamente resumindo, ainda mais é como se todos os processos caminhassem uniformemente para que todos consigam, para que a empresa consiga alcançar o seu propósito. Tá? Esses são os certificados que nós possuímos. Nós temos o certificado da ISO 9001, está aqui, da 14001, que é esse aqui, e da OSAS 18001, 2007, que é esse. Todos válidos aí até o ano de 2020. Então, até março de 2020, nós temos essas certificações. Esses certificados vocês podem verificar no nosso site, depois eu posso até mostrar para você. Vou começar falando pelos requisitos de documentação. Nós temos alguns procedimentos, alguns documentos que são obrigatórios, todas as pessoas pelo menos terem um conhecimento básico desses documentos. Tá? Então, quais são? Elaboração e controle de documentos, controle de registros, indicadores, objetivos e metas, comunicação, participação e consulta, análise crítica do sistema integrado, competência, conscientização e treinamento, aquisição, prestação de serviços, auditoria interna, controle de saída não conforme, ação corretiva e preventiva,
classificação dos aspectos e impactos ambientais, levantamento e classificação dos perigos e riscos, objetivos, metas e programas, informações gerais de segurança, preparação e atendimento à emergência, gerenciamento de produtos químicos, descarte de resíduos e coleta seletiva, aspectos e impactos ambientais e perigos e riscos. Então, ao longo desse treinamento, nesse período que a gente está aqui, eu vou passar um pouco de cada um desses procedimentos. Tá? Então, o conteúdo do treinamento está atrelado a esses procedimentos. Depois vocês podem localizá-los na intranet e eu vou mostrar também como é que pode fazer a consulta desses procedimentos na intranet. Vou começar a falar da política integrada da Mistras. Tá? Então, a Mistras ela está comprometida em manter a qualidade de seus serviços prestados, com o propósito de ser uma referência na América Latina em engenharia de inspeção e tecnologia para avaliação de integridade, aplicada na preservação patrimonial, ambiental e social, priorizando a saúde e segurança dos seus colaboradores, definindo para isso os seguintes compromissos. Então, resumindo isso aqui, que está escrito, na verdade, o primeiro passo, o mais importante aqui, é que você não precisa decorar a política. Tá? Essa política é um conceito só para que você entenda quais são os objetivos da organização como um todo. Tá? Então, aqui, nessa introdução, dá para perceber o quê? Que a empresa ela tem um comprometimento com a questão de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Tá? Então, esses 3 pilares são os pilares que norteiam a atividade da empresa. Como a empresa faz para alcançar esses três pilares, esses três objetivos? Buscando a satisfação dos clientes, tanto internos quanto externos, atendendo às suas expectativas, sempre trabalhando em equipe, né? Buscando melhorar continuamente os seus processos, as suas atividades, prevenindo os impactos ambientais, adequando os processos e sempre procurando minimizar e controlar, principalmente aquilo que está relacionado a recursos naturais e geração de resíduos, que está mais próximo de nós. Entender as leis aplicáveis e normas internas do sistema integrado, então toda a legislação, nós fazemos monitoramento mensal e a gente procura atender a todas as leis que estão vigentes aí no Brasil. Buscar a melhoria contínua do sistema integrado por meio de atendimento aos objetivos estabelecidos e do treinamento dos seus colaboradores. Garantir condições para a perfeita saúde dos colaboradores. Prevenir lesões e doenças ocupacionais por meio da identificação, análise e controle dos perigos e riscos. Então, eu vou explicar um pouco mais para frente o que seria aspectos, impactos, ou melhor, o que é aspectos, impactos e perigos e riscos. Principalmente, executar as atividades de inspeção com imparcialidade, que é o quê? Nunca haver conflito na hora de executar as suas atividades. Então, não misturar questões pessoais ou questões de negócio, né, com comprometendo de forma impactando, né, na verdade, de forma negativa a execução do serviço. Então, essa questão da imparcialidade é bem importante. Como a empresa é uma multinacional, essa política ela se aplica globalmente. Então, não há nada que limite a atuação da empresa em qualquer área do mundo. Então, essa política se aplica globalmente. Para você entender um pouco como que funciona a questão das normas, ela se baseia num ciclo que nós chamamos de ciclo PDCA. Tá? Então, o que seria o P, né, desse PDCA? O P é a parte de planejamento, que seria o plano, onde se identifica o problema, a análise do fenômeno, a análise das causas do problema e o plano de ação. Então, ou seja, o que você tem que fazer para chegar onde você quer, tá? Isso seria a parte de planejamento. O que você precisa comprar, quais são os insumos, quantas pessoas você precisa contratar,
vai precisar de mão de obra, enfim, ferramenta que vai ser necessário para executar determinada atividade. Então, tudo isso está na parte de planejamento. O D do PDCA seria o do, que é a parte de fazer, que efetivamente onde se coloca a mão na massa, né? Que seria a atividade em si, a hora que, o momento em que a gente está executando a atividade, tá? O momento da execução do ensaio, por exemplo. Essa seria a parte do da ação. Check seria a parte de verificação, é o momento em que nós avaliamos se aquilo que nós fizemos está de acordo. Então, ou seja, conferir se os resultados que nós obtivemos, por exemplo, durante uma inspeção, ela atende aos parâmetros estabelecidos. Então, essa é a parte do check, em que nós verificamos aquilo que nós fizemos. E o action seria a ação, ou você padroniza, ou seja, se está tudo certo, você pode continuar e padroniza aquilo que você fez, ou não, você toma ações em cima daquilo que eventualmente você encontrou de errado. Então, seriam ações corretivas, não conformidades, enfim, tudo está incluído aqui nessa parte de action. Tá? E aí você conclui se o seu processo ele está ok ou ele não está ok, tá? A partir desses 4 passos. Aqui é para ilustrar novamente aquilo que eu acabei de falar sobre o PDCA. A partir do planejamento, ele está atrelado à seção 6, né, das normas ISO 9000 e 14001. Aqui, a partir do fazer, seções 7 e 8. Verificação seria a seção 9. E a seção 10, ela está atrelada à questão de agir. Então, esse ciclo, esse contínuo andamento desse ciclo aqui é que faz com que nós possamos atender aos requisitos das normas, tá? Então, aqui estão os requisitos e esse é o ciclo qual a gente avalia aí o atendimento. Só para você ter um pouquinho da ideia de como funciona as normas, tá? Começar a falar de informação documentada. Então, o sistema integrado de gestão ele deve incluir a informação documentadas requeridas pelas normas e a informação documentada determinada pela organização como sendo necessária para a eficácia do ciclo. Tá? Então, toda aquela documentação, por exemplo, que eu passei no início do treinamento, aqueles procedimentos, também é informação documentada. Então, e naquele caso, nesse caso, aliás, ela é necessária porque ela determina, a organização determina ela como sendo necessária para a eficácia do seu sistema. Então, para nós é importante a documentação. Além disso, a norma define outros documentos e outros procedimentos que são necessários, obrigatoriamente, para que o sistema integrado possa funcionar adequadamente. Então, quais são os tipos de informação documentada? Manual integrado de gestão, os PRIs, os procedimentos, as INTs, são as instruções de trabalho, os registros, os desenhos, isso tudo faz parte, são alguns tipos aí de informação documentada. Na verdade, são esses tipos que nós temos. Tá? Codificação e controle, como que funciona? Nós temos as cópias controladas, elas são utilizadas quando é necessário o reenvio das versões e revisões atualizadas do documento, ou seja, as cópias controladas são aqueles documentos quais nós sabemos que existiam, ou seja, são documentos, como o próprio nome diz, estão sob o nosso controle. Nós sabemos quantas cópias existem, aonde elas estão, enfim, quem ou quais são as pessoas que fazem uso desse documento, por isso que são as cópias controladas. Tá? As cópias não controladas são utilizadas quando não for necessário o envio de novas versões ou revisões do documento. Em resumo, uma cópia não controlada, ao contrário da controlada, óbvio, é aquele documento que nós não temos o controle, ou seja,
Um exemplo que eu posso dar é quando o cliente precisa de uma instrução de trabalho. Então, o que nós fazemos? Nós geramos uma cópia não controlada, enviamos para o cliente essa cópia não controlada, e pelo fato de essa cópia estar em poder do cliente, no caso de uma atualização necessária, por exemplo, se alguém precisar mudar mexer algo nessa instrução, nós não conseguimos de volta essa instrução com o cliente para atualizá-la e devolver para ele novamente. Então, ela deixa de ser uma cópia atualizada, né, porque nós acabamos atualizando aqui internamente o documento, e para não ter nenhum tipo de problema com o cliente ou qualquer que seja, a justificativa é porque justamente ela é uma cópia não controlada, entende? Então, pelo fato de não se ter controle, nós não precisamos fazer essa atualização full time ou na hora daquele documento, nós tivemos que fazer alguma alteração. E com essa alteração, essa cópia não controlada acaba virando o quê? Um documento obsoleto. Então, é uma versão anterior que ou possui uma nova revisão ou deixou de ser válida, entende? Então, ela, no primeiro momento, ela era uma cópia não controlada e com a atualização que foi feita internamente, passou a ser um documento obsoleto. Então, é de extrema importância sempre a utilização de documentos que estejam vigentes. Tá? Por isso que, qual é a forma que nós disponibilizamos os documentos? Por meio de nossa intranet. Eu vou mostrar para vocês, ou para você, melhor dizendo, como você vai acessar esse documento. Você vai entrar no site da Mistras. Vai nessa parte de contato, intranet. Aqui você já está na área interna da Mistras. Tá? Então aqui, por exemplo, você pode já ver a política, que é aquela que eu acabei de passar para você. Então a política ela já está disponível aqui. Então, voltando aqui, nós estamos aqui na intranet da Mistras, né, e vai colocar o nome do usuário PASA, senha 12345. Pronto, já estamos aqui. Então, por exemplo, se você está em campo, está atuando e você precisa de uma int de medição de espessura, você vai colocar aqui nesse campo buscar, espessura, buscar, e aí vão aparecer as instruções aqui, ó, medição de espessura em estrutura naval, aí você vê qual é aplicável para a sua situação. Vai clicar nessa instrução, clica novamente, e pronto. Vai abrir aqui o documento para que você possa consultar, tá? E tirar as suas dúvidas que possam existir. Certo? Então, qualquer documento que seja necessário em sua rotina do dia a dia, você pode vir aqui na intranet, colocar a senha PASA, usuário 12345,
melhor, usuário PAS e senha 12345 e fazer a consulta do documento por aqui. Ok? Vamos voltar lá. Então, existe um padrão de numeração para esses documentos, né? Então, existe uma ordem de numeração, só para vocês saberem. Nós temos uma lista mestra que nos mostra a distribuição dessa documentação. Tá? Nela estão relacionados os procedimentos, as instruções de trabalho. Como eu disse, ela tem uma padronização, segue uma ordem numérica de cada documento. Ela tem uma revisão atual e a distribuição desse documento, ou seja, onde que ele está. A intranet, que eu acabei de mostrar, e fica uma cópia física comigo na área de qualidade desses documentos. Além disso, nós temos uma padronização da documentação. Então, qual é o objetivo? É estabelecer uma metodologia para a elaboração dos documentos, propostas, cartões de visitas, entre outros. Quanto à sua formatação, a ideia é manter sempre um padrão. Né? A gente adota isso para quê? Para cartas, para apresentações, para assinaturas de e-mail. Okay? Nós temos o controle de registros, né, que visa estabelecer e manter uma metodologia para identificar, coletar, recuperar, acessar, proteger, armazenar, reter e descartar os registros do Sistema Integrado de Gestão. Tá? Os registros eles são identificados através do seu nome ou código, e nós temos uma planilha de controle de registro do Sistema Integrado de Gestão. Então, quais são os formatos que esses registros podem existir na sua rotina? Em papel, físico, digital, eletrônico. Tá? Então, cada área possui seus próprios registros e deve possuir rastreio e localização. Por exemplo, para atividade de campo, é muito utilizada a ficha de campo, que é a FDC. Esses registros eles servirão como evidência ao atendimento dos requisitos do SIG. Então, durante as auditorias que são realizadas, tanto pelo pessoal da qualidade, por mim, ou as auditorias de órgãos externos, esses registros eles são solicitados para que se verifique o atendimento aos requisitos do SIG. Nós temos os indicadores. Tá? Qual o objetivo dos indicadores? É determinar os indicadores e a forma de acompanhamento dos mesmos, para verificar nas reuniões de análise crítica se os objetivos e metas estabelecidos estão sendo alcançados. Então, nós temos alguns indicadores definidos justamente para verificar se os objetivos da organização estão sendo atendidos. Eu vou falar de forma bem rápida, mas o importante é que você verifique, ao entrar na organização, qual é o indicador que está envolvido com a sua atividade. Mas, por exemplo, alguns estão relacionados a todas as atividades, como, por exemplo, de satisfação do cliente. Todo mundo, todos têm a participação na questão da satisfação do cliente, mas existem alguns que são específicos da área, da atividade que a pessoa executa. Tá legal? Então, nós temos o indicador de pesquisa de satisfação do cliente, tá aí o objetivo dele, o de Goodcast, né? O de absenteísmo, né, que tem o objetivo de monitorar e medir mensalmente o absenteísmo e verificar se está dentro do objetivo estabelecido, tem uma meta de 1,8%. Todos aqui, na verdade, têm importante participação, né? Esse é daqueles que todos têm participação. Afastamento por acidente ou doença ocupacional, todos também têm participação. Tem o objetivo de monitorar e medir mensalmente o afastamento por acidente ou doença ocupacional
e verificar se está dentro do objetivo estabelecido e a meta é de 0%. Tem o de horas homem em treinamento, monitorar e medir trimestralmente a quantidade de horas homem em treinamento, verificar se está dentro do objetivo estabelecido para o ano. O atendimento ao plano anual de treinamento, e tem o objetivo de monitorar e medir trimestralmente o atendimento ao plano anual e verificar se está dentro do objetivo estabelecido, meta de 80%. De compras, então necessariamente todos os pedidos, as solicitações de aquisições, elas obrigatoriamente têm que ter no mínimo 3 orçamentos. Tá? Isso é a meta de 80% dessas solicitações tem que ter esses 3 orçamentos. Indicador de vendas, monitora trimestralmente as vendas tendo um valor mínimo a ser atingido, conforme o orçamento da alta direção, a meta mínima de 95%. O de logística, que monitora mensalmente o cumprimento dos itens necessários para a execução dos serviços, o mínimo de 92%. O de entrega de relatórios, que monitora mensalmente a eficácia dos prazos definidos de envio dos relatórios ao cliente no mês, o mínimo de 95%. O de quebra de equipamentos, então todos os equipamentos que são enviados para campo, no máximo aí de 4% deles podem ter a incidência de quebras. O de produtividade, que monitora mensalmente a produtividade e verifica se a alocação das horas improdutivas, dividido pelo número total de funcionários de campo, está sendo atendida. E os indicadores ambientais, que é o de consumo de água e o de consumo de energia elétrica. Tá? Então, nós temos esses 2 indicadores voltados para questões ambientais. Então, mensalmente ou trimestralmente, esses indicadores são analisados e aí são avaliados os resultados. A partir disso, não atendendo às metas estabelecidas, são tomadas ações por meio de planos de ação com o intuito de se melhorarem esses resultados. Tá? E aí, eventualmente, podem ser abertos relatórios de não conformidades, rankings ou até mesmo planos de ação com conteúdo livre. Tá? Esses resultados também eles podem gerar o quê? Projetos de melhoria contínua. Tá? Então, na verdade, se nós percebemos que os resultados não estão sendo atendidos ou têm uma tendência a não atender futuramente, são tomadas ações com o intuito de se melhorar a médio e a longo prazo esses indicadores. Comunicação, participação e consulta. Então, o objetivo desse item é determinar a sistemática de comunicação interna de temas relacionados à qualidade, meio ambiente e segurança, além de estabelecer rotinas para atendimento e tratamento de comunicações externas relacionadas ao mesmo, incluindo o recebimento, a documentação e as respostas a essas comunicações. Tá? Então, todos podem efetivamente, tanto interna ou externamente, se comunicarem com a Mistras. Tá? Como? Quem são as partes interessadas internas? São os colaboradores, você que está entrando agora na organização, ou terceiros que trabalham para a Mistras. Quem tem interesse no desempenho do sucesso, ou que foi afetado pelo desempenho do sistema integrado de gestão. Externamente, as partes interessadas podem ser as pessoas físicas ou jurídicas com interesse nos efeitos ambientais das atividades e produtos fabricados pela Mistras. Né? Isso envolve clientes, poderes públicos, órgãos municipais, estaduais, federais, a mídia como um todo, TV, jornais e rádios, a vizinhança aqui da empresa, enfim, todas essas partes são interessadas. Tá? E nós mantemos um canal aberto para essas partes interessadas conversar com a Mistras. Tá? Como que podem ser, ou melhor, o que pode ser comunicado? Tá? Questionamentos, reclamações, perguntas, sugestões, ideias ou qualquer anormalidade dirigida a Mistras. Tá? Isso pode ser enviado por e-mail, ou melhor, por escrito, por telefone, e-mail ou pessoalmente.
relacionados à qualidade, meio ambiente e segurança, decorrente das atividades da Mistras. Tá? E para isso, nós definimos um formulário de comunicação para facilitar essa comunicação. Então, eventualmente, na necessidade de se comunicar conosco, você pode solicitar esse formulário e eu envio para você, para a pessoa que estiver interessada, ela faz o preenchimento, eu encaminho para a nossa gerente administrativa, ela fará uma análise da viabilidade daquilo que foi proposto no formulário, que foi comunicado, tá? E aí nós damos um retorno com a definição dessa comunicação. Tá? Depois do preenchimento do formulário, tem esse e-mail que é o meu e-mail, vocês podem enviar, ou você pode enviar para esse e-mail aqui, qualidade@mistras.com.br, que nós daremos a tratativa com certeza na sua comunicação. Esse é o canal aberto que nós mantemos para todos os colaboradores. Como que a Mistras se comunica com seus colaboradores? Tá? Por meio de quadro de avisos, treinamentos, que é o que eu estou fazendo agora com você, palestras informativas, esses informativos são mensais, ou e-mails, entre outros. Mas esses são alguns meios de comunicação que a Mistras adota. Como é a questão da análise crítica? Esse item, ele visa estabelecer uma metodologia para análise crítica do sistema integrado de gestão, registrando seu desempenho para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia em atender aos requisitos das normas e estabelecidos pelo CIE e ao atendimento das exigências dos clientes. Tá? Então, esse item, ele é avaliado pela alta direção. E o que é avaliado pela alta direção? O atendimento e a evolução do CIE. Tá? Então, a cada 6 meses, todos os gestores, os diretores, os gerentes se reúnem e verificam e avaliam se o sistema integrado está no caminho e atendendo aos objetivos que foram estabelecidos. Tá? Então, isso é feito semestralmente. Okay? Aquisição. Esse processo ele é definido para que todas as pessoas, no momento de qualquer serviço ou produto que seja necessário de ser adquirido, adote um padrão. Tá? Então, como que deve ser feita essa solicitação de aquisição? Por e-mail, de aquisição para a área de compras, e obrigatoriamente o gestor responsável deve ser copiado. Tá? Quem são as pessoas que aprovam? São os gerentes ou os diretores. Tá? E a compra, as aquisições sempre são realizadas por fornecedores cadastrados e avaliados periodicamente. Então, é de extrema importância o quê? Sempre solicitar a área de compras por meio de um envio de um e-mail e copiar ao gestor responsável para que ele possa estar ciente de qual é o produto e ou serviço que você vai precisar, que você está precisando. Periodicamente também nós passamos por um processo de auditoria interna. É um exame sistemático, independente, que visa determinar se as atividades e seus resultados estão de acordo com as disposições planejadas, se estas foram efetivamente implementadas e se são adequadas. Então, a cada 6 meses, também, nós fazemos um processo de auditoria. Eu, Rafael, responsável aqui pela área de qualidade, faço as auditorias nos processos internos, como também nas atividades de campo, e contratamos uma empresa externa para que possa executar a auditoria aos processos a quais eu e a Kelly somos os responsáveis. Então, para se manter aquela questão da imparcialidade, eu não auditar o meu processo, nós contratamos uma empresa para que possa nos auditar. Então, é bom que vocês saibam que, periodicamente, nós fazemos esse processo de auditoria interna na organização. Controle de saída não conforme. Esse processo ele tem o objetivo de estabelecer uma metodologia para a identificação e gerenciamento de saída não conforme
e a fim de se evitar o uso não pretendido e definição de controles, responsabilidades e autoridades. Então, todos, sem dúvida, todas as pessoas podem abrir uma não conformidade, seja um cliente, seja um colaborador, qualquer pessoa pode abrir uma não conformidade. Tá? Como? Preenchendo o registro de não conformidade, que é um relatório que nós possuímos. Tá? Então, caso seja identificado uma saída não conforme, qualquer item, qualquer desvio encontrado em seu processo, pode solicitar o formulário que eu envio e lá vai estar descrito passo a passo para se registrar essa não conformidade. Tá? A descrição da não conformidade no primeiro momento, vamos avaliar qual vai ser a correção, os registros sobre autorização de uso, se vai ser possível enviar ou aceitar sob concessão do cliente ou autoridade, ações para evitar o uso não pretendido e reverificação do produto se for necessário. Tá? Então, esses são os pontos que são tratados no relatório de não conformidade. Ação corretiva e preventiva visa estabelecer uma metodologia para a tomada de ações corretivas e preventivas, internas e externas, quando há a presença de não conformidades relacionadas com o serviço. Então, por exemplo, se nós encontramos algum item não conforme, tomamos uma ação de correção, que seria exatamente corrigir aquilo que aconteceu naquele momento. Nós podemos, além dessa correção, tomar ações preventivas para evitar a reincidência daquele problema. Tá? Não só corrigi-lo, não só arrumar aquilo que aconteceu, mas sim evitar que ele aconteça novamente. Então, para isso, nós damos o nome de ação preventiva. Ela não existe mais nas normas ISO 9001 e 14001, mas para questões de saúde e segurança, essa norma ainda é aplicável. O que seria aspecto impacto ambiental? Aspecto ambiental são elementos de nossas atividades, produtos e serviços que podem afetar o meio ambiente. Esses aspectos podem ser exemplificados pelo consumo de água, emissão de gases e geração de resíduos. O aspecto ele pode gerar um impacto ambiental. São as mudanças do meio ambiente resultantes dos aspectos, exemplos como alteração da qualidade do ar, contaminação do solo, risco à saúde, entre outros. Tá? É de extrema importância consultar na intranet quais são os aspectos ambientais significativos da sua atividade. Então, eu vou disponibilizar esses aspectos ambientais na intranet e lá vocês vão poder consultar de forma simples e rápida quais são os aspectos significativos. Só para ilustrar aqui para você, por exemplo, esse seria o aspecto, essa usina aqui depositando fumaça na atmosfera, é um poluente, e esse seria o impacto. As pessoas tendo que utilizar máscaras aqui para poder respirar. Uma outra ilustração é essa empresa jogando tinta, essa indústria têxtil, tinta nesse corpo d'água, afetando em quê? Na mortandade desses peixes. Tá? Então, é um exemplo que eu posso mostrar aqui para você, mais claro que seria um aspecto do impacto ambiental. Perigos e riscos. O perigo é uma situação com potencial para causar danos à saúde ou integridade humana, danos à propriedade, comprometimento do ambiente ocupacional ou combinação desses, tá? Então, um perigo, ele pode gerar o quê? Um risco. É uma combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição e severidade dos danos ou doenças que podem ser causadas pelo evento da exposição. Tá? Assim como eu disse dos aspectos e impactos ambientais, também está disponível na intranet uma planilha de perigos e riscos, onde você pode consultar quais são os significativos. Isso é de extrema importância. Conto com a sua colaboração e consulta esses perigos e riscos significativos. Aqui eu também ilustro o que seriam perigos e riscos. Tá? Então,
Essas pessoas aqui nesse equipamento, eles estão em uma situação hipotética de perigo, né? Qual que é o perigo que eles correm aqui? O perigo é disso aqui quebrar, essa estrutura quebrar. E aí o risco que eles correm é de cair no mar, né? Agora, as consequências dessa queda no mar, quais podem ser? Podem chegar a ser até a morte. Então, só para ilustrar aqui para você o que seriam perigos e riscos. Nesse quadro aqui também eu ilustro. Por exemplo, essas duas pessoas aqui estão conversando aqui embaixo, tal, a corda ela está com um probleminha aqui, né? Está cedendo. E aí, eles correm o perigo do quê? Aqui eles estão correndo o perigo dessa corda quebrar e o risco de cair ou próximo deles, ou até mesmo o risco de morte, caindo sobre eles. Então, essa é a ilustração, né, de perigos e riscos. Tá? Só para ficar um pouquinho mais claro aí para você. Tá? Informações gerais de segurança e atendimento à emergência. Então, todas as orientações para se evitar choques elétricos, quedas e contusões, e problemas relacionados à postura e prevenções de lesões diversas, estão na ENTE 75129, tá? Informações gerais de segurança. Então, é só você entrando agora na empresa que leia essa instrução, ela é muito importante, tá? Lá ela tem todas as orientações, ela é muito extensa e não dá para eu passar nesse processo de integração para você, tá ligado? Então peço a sua colaboração para ler essa instrução, de extrema importância. Assim como para o pessoal de campo, essa é voltada mais para o pessoal de escritório, essa primeira, e essa outra aqui, trabalho seguro, ela tem orientações sobre trabalho a frio, trabalho em espaço confinado, escavações, trabalho com eletricidade em altura e outros. Todas essas informações estão incluídas no procedimento trabalho seguro. A mesma coisa, eu peço para você de campo, que está entrando agora na organização, que leia esse procedimento para que tenha um maior conhecimento sobre esses elementos. Tá ok? Então, nós temos aqui um plano de evacuação diária, de abandono diária na área de escritório, a cada 6 meses. É feito um simulado, tá? Então, o ponto de encontro é ao outro lado da rua, embaixo da árvore que tem aqui, ó, em frente à empresa. Então, ao ouvir o sinal, saiam calmamente, sigam uma rota de fuga, as orientações que são dadas pelos brigadistas, e aguardem até a liberação da brigada no outro lado da rua, que é o nosso ponto de encontro. Tá? Peço para retornar só com a autorização dos brigadistas. Então é importante que vocês saibam. Tocou a sirene, os brigadistas irão orientá-los a saírem do prédio e irem até o outro lado da rua aguardar o ponto de encontro. E aqui eu tenho outras orientações aqui sobre o passo a passo e o que deve ser feito em caso de uma evacuação ou abandono de área. Foi o que eu falei, nós fazemos semestralmente os simulados de incêndio, vazamento de produtos químicos, radioproteção, acidente com vítima fora das instalações namistras, assalto nas instalações namistras. Tá? São realizados semestralmente. Reciclagem. Nós temos a coleta seletiva. É de extrema importância a colaboração de todos. Aqui nesse slide eu ilustro tudo aquilo que pode ser reciclável, tá? E eu vou falar como que funciona, tá? E é importante porque isso até para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, isso a gente deixa de evitar, ou melhor, deixa de utilizar matéria-prima proveniente da natureza, gastando mais energia para fabricação, mais energia para a construção, gerando mais resíduo ainda, enfim, sendo que a gente já tem um produto praticamente pronto para ser reutilizado. Tá? Questão de conscientização mesmo de todos.
Como que funciona aqui a questão da coleta seletiva, tá? Nós temos, em todas as áreas aqui da organização, recipientes nas cores azul e preta, tá? Então, tudo que for reciclável, né, todos esses itens aqui, pode ser descartado no recipiente de cor azul. Aquilo que não for sobra de alimento, resíduo de varrição, de banheiro, tudo aquilo que não for reciclável, pode ser descartado no coletor na cor preta, tá? A orientação que nós damos para todos é essa. Bom, então é isso. Esse é o treinamento de integração. Eu agradeço a sua participação nesse treinamento, essa disponibilidade desse tempo em poder me ouvir. E, enfim, desejo sucesso a você, essa nova empreitada. Obviamente, o seu sucesso, também seja acompanhado do sucesso da Mistras, né? E que nós tenhamos aí uma ótima parceria nessa nova etapa aí, tá ok? Agradeço mais uma vez a participação e é isso aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau.